Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, tentando voltar à rotina, tá complicado. Ontem não consegui gravar, tava em São Paulo, queria até, com 24 horas de atraso, né, desejar um feliz Dia dos Pais aí, todos os pais, espero que tenham passado um domingo curtindo aí filhos e pais, né. Eu ontem, felizmente, graças a Deus, curti o meu filhão que mora longe, mora lá em Sampa. Já estou de volta ao Rio, né? Ainda não estou em casa, como vocês podem ver aí, mas já estou de volta ao Rio. Enfim, então é isso, né? Gostaria de ter comentado muito da goleada de 5-0 contra o Fortaleza, mas alguns momentos aí da vida são, né, mais complicados da gente conseguir manter, né, a agenda, o schedule, né, de gravações, mas estou aqui de volta. Peço desculpas aí a quem ficou aguardando o vídeo de ontem, né? Então, galera, 11 de agosto, segunda-feira, começando a semana importante para o Botafogo. Claro que o 5-0 lá do Castelão deu um empurrão, né? Motiva muito não só o elenco alvinegro, como também os torcedores para o jogo de quinta-feira contra a LDU, né? Até ontem, 26 mil ingressos já garantidos. Tá com cara que teremos casa cheia. Acho que chegaremos aí próximo dos 40 mil, né? O Botafogo vivenciando um bom momento, classificado na Copa do Brasil, e também com esse excelente resultado que nos recolocou ali no top 5 do Brasileirão. Brasileirão, aquele perde-ganha que a gente sabe, Cruzeiro que estava na ponta acabou perdendo para o Santos, o Sport que não vencia há, sei lá, 140 dias, venceu do Grêmio, ganhou do Grêmio lá na Arena Grêmio, enfim, aquela dança das cadeiras. Flamengo deu uma desgarrada, tá com 40 pontos, Botafogo com 29. De qualquer forma, o importante do 5-0 foi: o Botafogo se manteve, enfim, com a defesa aí muito forte, né, sem tomar gols, com clean sheet, né, como disse o Léo Link, e o ataque fazendo os gols que a gente tinha deixado de fazer em alguns momentos ali, por exemplo, aquele primeiro tempo do Botafogo contra o Corinthians, que o Botafogo teve várias oportunidades e acabou fazendo só um gol. O jogo contra o Vitória, né, que o Botafogo também deixou de fazer os 3 pontos em casa. Então essa partida de sábado foi esse reencontro, né, com as redes, de uma forma assim que acho que a gente nem esperava, né? Marçal muito bem, acho que o nome da partida, Arthur Cabral fazendo 2 gols, Montoro dando assistência para o próprio Cabral, David Ricardo, né? David Ricardo, aquele zagueiro que a gente nem fala tanto, né? E sempre quando entra dá conta do recado. Então um Botafogo muito sólido para essa partida contra a LDU. Curioso, já tinha destacado aqui, né, que depois do Botafogo golear a equipe dirigida pelo Renato Paiva, enfrentaremos outro ex, né? Agora o Thiago Nunes, que não deixou saudades. Ao contrário do Paiva, acho que o Paiva a gente tem que fazer uma ressalva, né? Por mais que a gente possa discordar aí de algumas falas dele, né? O Paiva acho que fez um trabalho, né, razoável no Botafogo, e que a gente vai lembrar sempre, claro, a nossa campanha do Mundial, especialmente a vitória diante do PSG, né? Mas o Thiago Nunes não. O Thiago Nunes deixou o Botafogo ali no comecinho de 24, com 15 jogos e apenas 4 vitórias, né? Ele tentou ainda pegar aquele final de 23, quando a coisa já estava, né, praticamente fadada ali, a derrocada, né? Não conseguiu salvar o Botafogo, só teve empates naquele final de 23 e o início de 24 também muito ruim. Thiago Nunes à frente da LDU. A LDU se classificou em primeiro lugar do grupo, em que o Flamengo se classificou em segundo, né? Só que na época ainda era o Patrício Hurtado, o técnico. Acabou caindo, assumiu o técnico brasileiro. No último sábado, a LDU perdeu, né? A LDU está em segundo lugar no campeonato equatoriano, atrás do Independente Del Valle, perdeu para o Alcas, jogando fora de casa. Thiago Nunes disse que esse resultado não atrapalha a programação, né? Toda a preparação que está sendo feita para esse jogo importantíssimo aqui no Newton Santos. Então o Botafogo tem a oportunidade aí de emendar uma segunda vitória diante de um ex-técnico, né? Espero que não tenha lei do ex em relação a técnico, né? Com o Paiva passou muito longe disso. O Botafogo realmente fez um grande jogo. David Ancelotti frisou, né, que inclusive, claro, a expulsão ali no começo do jogo, né, do Mancha acabou facilitando as coisas para o Botafogo. O Fortaleza
tinha dado uma reação, né, na partida, mas depois aquele golzinho ali no final da primeira etapa praticamente selou o destino do confronto, né? Galera, tá tremendo aqui um pouquinho aqui porque eu tô segurando, tô sem o meu apoio aqui, tô gravando aqui de uma forma raiz, né, old school aqui para vocês. Bom, sobre contratações, panorama é o mesmo de que eu já havia falado para vocês no sábado. Botafogo atrás do Alex Vinícius do Atlético Goianiense. A equipe, o Dragão, ainda não respondeu ao Botafogo, né? Esse é o plano A do Botafogo para a zaga. Lembrando que temos Bastos há muito tempo no estaleiro, Barbosa suspenso, Caio Pantaleão 1 mês fora por conta de uma lesão no posterior da coxa esquerda. Então o Botafogo buscando realmente um zagueiro. Se não for o Alex, vai ser ou o Medina ou o... esqueci? Gente, é muita informação. Mas enfim, o zagueiro do Volta Redonda e o zagueiro da Ferroviária, mas são plano B, né? O plano A é justamente o Alex do Atlético Goianiense, tá? Com relação ao Cris Ramos, o atacante, né? Tudo certo, esperado no Rio de Janeiro, um contrato aí de 3 anos para ele. E de novo, destacando para quem não assistiu o vídeo de sábado, um jogador de ótima estatura e, por consequência, passadas largas, jogador muito rápido, muito veloz, né? E muito bom justamente nas jogadas aéreas. Era um pedido do David Ancelotti. Agora sim, David, né? Falando do Ancelotti, né? Pegar essa deixa para falar justamente a questão de como tem sido blindado o elenco do Botafogo, né? O David Ancelotti, ele tem 2 jogadores que são líderes do elenco, em que ele é muito próximo quando precisa, enfim, passar algum recado, ou, enfim, são líderes, né? E são eles justamente o Marlon Freitas e o Alex Telles, tá? Esses 2 jogadores. Então o que aconteceu semana passada, até antes do jogo com o Bragantino? Diretoria do Botafogo procura o David Ancelotti, tá? Para atualizar e explicar toda essa situação da SAF, do Botafogo, do Textor, Marinakis, né? Toda essa questão da Eagle, né? A questão da Eagle. Então a diretoria tem uma reunião com o Ancelotti para explicar tintim por tintim, beleza? Feito isso, o David Ancelotti resolve procurar esses 2 líderes do elenco, o Telles e o Freitas, tá? Conversar ali, transparência total do que foi passado pelo Botafogo para ele. E aí depois é decidido, né, que haveria uma reunião direta também de diretoria do Botafogo, Ancelotti e jogadores, para que todos ficassem cientes do que está rolando aí. Óbvio que todo mundo sabia por conta dos noticiários, jogadores não ficam alheios a isso, né? Jogadores, obviamente no mundo atual, ficam por dentro de todas as notícias, que nem a gente, acompanhando, mas foram reuniões, essa reunião basicamente para justamente tranquilizar o elenco e blindar o elenco, né, dos problemas externos, né? Acho que dá para chamar de problemas, questões, né? Não dá para dizer que é uma crise, mas é um momento realmente crucial, né, para John Textor, buscando ajuda com Marinakis, né, e em relação ao Botafogo se desprender da Eagle, né, lá do grupo do Area Management, né? Então, isso aí tudo foi passado, né, como tem que ser. Acho que foi a maneira correta, em vez de ficar pisando em ovos, né? Tudo foi falado com os jogadores de forma direta, reta, transparente. E tanto isso não afetou e não está afetando os jogadores, que na sequência o Botafogo teve a importante vitória e classificação lá em Bragança Paulista contra o Bragantino, e agora esse 5-0, essa goleada em cima do Fortaleza, maior goleada, aliás, igualou a maior goleada, né, que tinha sido contra o Atlético Paranaense alguns anos atrás, fora de casa, né? O maior resultado do Botafogo em Brasileiros, justamente um 5-0, como tinha sido na Arena da Baixada alguns anos atrás. Então, isso comprova que os jogadores continuam fazendo os seus trabalhos. O David Ancelotti é a mesma coisa. O que está rolando de bastidores é uma questão para John Textor, né, e diretoria, enfim, mas principalmente o Textor resolver, tá? Isso não está contaminando negativamente os jogadores. Os jogadores confiam no projeto, confiam no John Textor, e acho que os torcedores também confiam, né? Eu, pelo menos, confio que o Textor vai resolver da melhor forma possível. Falando em Marinakis, que obviamente é uma peça-chave nesse momento, o Botafogo cada vez mais próximo, né? Inclusive houve uma reunião do Edu Gaspar, né? Todo mundo lembra do Edu Gaspar, ex-jogador,
que hoje ele é dirigente, né? Ele é diretor lá do Nottingham Forest e, obviamente, até pelo idioma facilitou. Ele teve uma reunião, né, com diretores do Botafogo nessa aproximação justamente dos clubes. E a longo prazo, tá? A longo prazo, se imagina o Botafogo fazendo parte, aí sim, desse grupo do grego, do bilionário grego Evangelos Marinakis, né? Esse grupo conta com o Rio Ave em Portugal, com Olympiacos na Grécia e, naturalmente, com Nottingham Forest na Premier League, né? Então, o Botafogo, num futuro aí, que a gente não consegue prever, faria parte justamente dessa rede multiclubes. Muitas notícias nos últimos dias, muitas disse-me-disse. Será que no futuro a FIFA vai proibir esse esquema esquema não, né? Mas esse formato, né, de multiclubes? Não dá pra gente saber, mas o fato é que, por hora, realmente Botafogo e Nottingham Forest muito próximos, né? Recentemente a gente viu aí tanto o Igor Jesus como o Jair indo para o clube inglês e o Danilo vindo para o Botafogo, né? Então, essa amizade, essa parceria, esses negócios, esses business todos entre John Textor e Evangelos Marinakis, beleza? Galera, desculpa aí se ficou tremendo aqui, eu tô apoiado aqui e tal, para não deixar de gravar mais um dia. Essas instabilidades acontecem no Botafogo, acontecem no canal Botafogo Digital, mas importante a gente estar trocando essa ideia. E mais uma vez quero deixar o meu grande abraço para o meu pai, né? Para o meu pai pelo dia de ontem e, claro, para os meus filhos. Como eu disse, ontem tive o prazer de passar com meu filho Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, meu filho. o meu LH, que não é o Pantera. A gente passou um dia maravilhoso lá em São Paulo, então acho que eu tô perdoado aí por não ter gravado ontem. E dentro dessa coisa toda, essa semana também, mil coisas rolando, acontecendo, mas eu vou tentar acertar aí os horários do canal, de repente passar a gravar à noite. Não sei bem como é que as coisas vão rolar aí, mas o importante é a gente estar junto e trazendo sempre notícias do Fogão. Agradeço demais a vocês e mais uma vez um beijo no coração aí de todos os papais. Valeu!